Oi pessoal, sejam bem-vindos à nossa videoaula 37 de teatro pelas oficinas culturais da Fundac, comigo, Gabriela Antonakis. Nessas últimas sequências, da aula 35 até para a aula 36, a gente começou a pensar mais nos livros, no estudo teatral e a partir da aula 36 a gente começou a estudar teatro mesmo, com os livros, porque na 35 foi só a indicação do livro, na 36 eu comecei a estudar o texto com vocês e agora a gente vai continuar com esses estudos teatrais. E na aula de hoje, o nosso livro que a gente vai bisbilhotar e estudar com pequenos trechos será o Manual Mínimo do Ator, do Dario Fo, um grande mestre do teatro italiano, beleza? Então hoje eu vou trazer para vocês alguns estudos que têm um pouco mais a ver com o gesto, com a gestualidade, com o movimento, porque aqui Dario Fo vai falar muito sobre a comédia dell'arte, sobre o trabalho do ator com a máscara, Então ele vai focar aqui no começo do livro, principalmente na gestualidade, ou seja, o gesto é esse movimento que traz um significado a mais, que a gente usa para se expressar. Então, a gente vai lendo juntos aqui. Começando por... eu tô aqui na página 60, tá vendo? É bem no comecinho aqui do livro que eu tô pegando para vocês se interessarem pelo que ele está falando. Então, vamos lá. Vamos fazer os movimentos, o gesto como acompanhamento. Nesse instante, ele estava falando já um pouco antes, nesses outros capítulos, um pouco sobre a movimentação, é preciso abrir um parêntese. Em geral, não se faz ideia do desastre verificado quando se encontra um grupo de mímicos e precisa se montar um espetáculo no qual o gestual assume grande relevância, isto é, uma obra de pantomima coral. Então, para quem já assistiu as nossas primeiras videoaulas ali, que a gente falou já sobre expressão corporal, mimo, pantomima, vocês já sabem que a pantomima é essa expressão teatral que só usa o corpo, não se utiliza de texto falado para se expressar, mas que usa o gesto, o corpo para expressar. Então é sobre isso que o Dario Fo está falando. Uma peça teatral sem fala, mas com expressão através do corpo. Continuando aqui. Participei da montagem para o Scala de um espetáculo. Scala é um teatro, tá? Scala de Milano. De um espetáculo apresentado também em Roma, com 32 mímicos formados pela Escola do Piccolo Teatro de Milão e por outras escolas de pantomima e mímica, inclusive do estrangeiro. Os melhores 32 mímicos selecionados entre uma imensa quantidade de candidatos preparados no contexto das gestualidades clássicas. Então ele está falando aqui dos melhores dos melhores. Quando precisavam atuar, não sabiam onde colocar as mãos, os braços, os pés, enfim, como mover-se de maneira apenas aceitável. Ficavam travados como um motor desconjuntado. Alguns caminhavam por queda, jogando o corpo para frente antes das pernas, dando a impressão de estarem sempre no limite do tombo. Outros, pelo contrário, jogavam o corpo para trás, colocando todo o peso sobre o traseiro. Terceiros não dobravam a perna de maneira alguma, ficando ela sempre esticada, igual os avestruzes que nunca articulam os joelhos. Outros ainda, ao contrário, pareciam sucumbir pela flexão dos membros, desconjuntando-se ou caminhando de lado, dando a impressão de estarem contra o vento ou imersos na água. O grande mestre francês da mímica, Decroux, em uma demonstração particular, executou uma sequência de movimentos similares aos referidos acima, durante pelo menos 45 minutos. Cada um de nós, se prestar atenção, possui seu modo particular de andar. Eu mesmo, diz o Dario Fo, possuo um modo de andar bastante singular e conheço muito bem um andar de cavalo meio de flamingo. Todos deveriam ter consciência de sua maneira própria de andar e de gesticular, não somente para corrigir, mas também para desenvolver os dotes positivos inatos, ou seja, que você nasceu com eles, Na situação a que me referi há pouco, envolvendo o grupo de mímicos, o difícil foi fazer cada um se conscientizar do seu próprio caráter motor e gestual, para em seguida modificá-lo ou acentuá-lo em um equilíbrio justo. Então aqui o que o Dario Fo está falando para a gente é muito bacana, porque ele tem um olhar, o Dario Fo, esse autor e pessoa, diretor de teatro, ele está falando aqui para a gente dessa importância do ator conhecer o próprio corpo, a ponto de ser flexível em cena, Aqui eu estou falando com as minhas palavras. Por quê? Se você for interpretar qualquer papel, o ideal é que você conheça como é o seu corpo, Porque às vezes você vai interpretar um personagem, se você não sabe diferenciar
como que é o seu gesto, a sua gestualidade, as tendências do seu corpo, como que você vai usar isso a teu favor em cena, né? Então o ideal é você conhecer bem a aparelhagem que você está trabalhando. Qual que é o aparelho? Qual que é o principal instrumento do ator? O próprio corpo, né? Tudo que o ator é, o seu corpo. Por isso que o nome do nosso curso aqui é Experimentações do Corpo Atuante. Porque o corpo atuante é isso tudo, né? O corpo ele é só uma manifestação do que a gente é. Mas no corpo refletem o que a gente está pensando, as nossas emoções, as nossas vivências, né, que estão registradas no corpo. Então, o corpo e esse olhar para a gestualidade, ele é parte essencial do nosso trabalho, né, como atores e atrizes em formação. Aqui, Dario Fo, ele traz esse olhar para o gesto, né, e como até mesmo mímicos muito bem treinados, né, os melhores do mundo, do teatro de Milão e de outras nacionalidades, mesmo assim, tem também as suas limitações, no sentido de que eles trabalham tecnicamente com a mímica, né, com a pantomima de uma forma, mas na hora de interpretar, existem vícios, né? Eles têm um corpo que fica um pouco desconjuntado, porque talvez tenha a técnica, mas conheça muito pouco a própria forma de se movimentar, sem a técnica que eles já trabalharam por anos e anos. Gente, pelo amor de Deus, aqui eu não tô falando mal da técnica, porque ela é imprescindível também pra pantomima, né, pro trabalho do ator, do mimo e tudo mais. Eu tô falando aqui, na verdade, é dessa técnica que vira quase que um escudo, né? Vira quase uma máscara. O ator, ele não sabe se relacionar para além daquilo que ele já aprendeu, que é a técnica que ele tem, a carcaça que ele já acostumou a colocar. Então, pra gente continuar esse pensamento aqui sobre o nosso corpo expressivo, eu vou ler só aqui o seguinte, né, dos cegos do gesto e a salada para fechar esse nosso estudo, porque é muito bacana, e fica aí o convite, se vocês gostarem dessas provocações, vocês me falam que eu trago mais pra vocês, e se não gostar, fala também que eu trago menos, né, gente? Os cegos do gesto e a salada. Certa ocasião, então vocês estão vendo que ele conta muitas histórias e experiências, isso fica bacana de ler, né, de estudar, porque você vê que tem uma vida aqui, uma experiência que ele tá compartilhando com a gente. Certa ocasião, em Volterra, realizei uma palestra durante uma convenção cujo tema era a relação entre o público e as montagens teatrais. Houve uma imensa quantidade de apresentações, algumas delas realmente interessantes. Ao chegar a minha vez, em vez de fazer a exposição programada, improvisei, subindo até a mesa da presidência para imitar todos os oradores precedentes. Olha só o que ele fez, né, gente? Uma autêntica sequência de caricaturas, algumas feitas apenas por meio da mímica, outras realizadas com a utilização de diversos gramelô. Gramelô é uma fala que é enrolada, é como se falasse... Você pode usar, sem ser a fala, lógica, você usa um som pra se comunicar mesmo assim. Esse é o gramelô, tá, gente? Mostrava os vários tiques repetidamente, com braços, dedos, movimentos bruscos do tronco e da cabeça. Em uma das caricaturas, cerrava o ar com amplos movimentos, cortando, em segunda, construía volumes imaginários, amontoando-os em figuras estranhas, ainda em outra, duelava com uma só mão em um karatê particular para depois, repentinamente, e borboletar com a outra mão, por fim, livre e feliz. Então ele foi fazendo... Em vez dele falar na palestra, ele foi imitando os outros oradores, né? Exagerando essa gestualidade que eles fazem. Inclusive eu aqui agora, ó. Enquanto eu falo com vocês, e pode prestar atenção em qualquer situação. Quando a gente tá falando, a gente começa a fazer uma série de movimentos, né? Com o nosso corpo, seja aqui agora eu também já fiz com o meu ombro. Então isso tudo, gente, faz parte do nosso trabalho, né, dentro do teatro, e a observação que ele traz aqui é muito bacana. O mais divertido era que a pessoa em questão não reconhecia sua caricatura. Não, eu não faço isso de jeito nenhum. E todos em coro exclamavam, sim, sim, você é escarrado. Enquanto gargalhavam, o caricaturado olhava pasmo ao redor. Realmente, não temos consciência dos nossos gestos. Lemos as palavras escritas, prestamos atenção ao que pronunciamos, se colocamos um gerúndio de modo adequado ou um advérbio complementar, como usamos o condicional, os passivos, os ativos, ficamos horrorizados se cometemos erros grosseiros e dizemos: meu Deus, que troglodita, confundiu sujeito com complemento. Entretanto, não cuidamos dos gestos com os quais acompanhamos o discurso. Por esse motivo, eles são, muito provavelmente, toscos, vulgares e deselegantes. Por que essa desatenção? Porque acreditamos
que o gesto e a gestualidade são sempre a salada, o acompanhamento, enquanto o prato principal, a carne, é sempre a palavra. Inculcam-nos essa ideia desde o jardim de infância. Desde então, corrigiram-nos a pronúncia de cada palavra e nunca o gesto, que poderia substituí-la ou apoiá-la. O gesto é relegado até mesmo no trabalho do ator. Então olha que bacana o que ele trouxe aqui pra gente, né? Isso aqui foi só uma pequena leitura aqui do Manual Mínimo do Ator, falando sobre a importância do gesto, né? Dessa expressão que é física, né? Que não depende da palavra. E como mesmo no nosso trabalho de atores, isso costuma ficar um pouco deixado de lado, né? Mesmo até aqui, como eu dei o exemplo pra vocês, enquanto eu converso com vocês, eu faço uma série de gestos e que pouco tem a ver necessariamente com aquilo que eu tô falando, com as palavras, né? Algumas vezes sim, outras vezes não. Vocês podem ver que muitas vezes que eu falo, aqui aconteceu isso, aqui isso, aqui isso. Isso é uma forma de eu mostrar pra vocês alguns pontos do que eu tô falando, né? A gente vai colocando esses pontos no ar. Mas isso aqui é só um exemplo, né? Eu tô falando aqui em videoaula, mas é legal essa observação que ele traz pra gente perceber que no teatro, principalmente no teatro, o gesto, o movimento, ele é tão importante quanto a palavra. Esses aqui foram os trechos dos nossos estudos teatrais de hoje. Me conta aqui embaixo se você achou bacana, se você tem alguma dúvida, se você quer saber alguma coisa a mais ou se você quer fazer alguma colocação. Aqui fique muito à vontade para comentar e conversar comigo nos comentários ou no particular também, fica à vontade se você é meu aluno, minha aluna. Deixe aqui o seu joinha por ter assistido essa aula. Se você chegou até aqui o final, eu agradeço por ter assistido esses estudos teatrais e a gente se vê nas nossas próximas videoaulas. Um grande abraço e até lá!